Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Cheab, tenho aí mais ou menos 15 anos no mercado, sou formado em engenharia de software, pós-graduado em administração de empresas e também em Agile Coach. Eu tenho vivido bastante coisas no mercado e trazendo para vocês experiências, teorias e práticas de tudo que a gente vem aqui já falando nas últimas aulas, tá? Aula anterior a gente falou já abordamos o Management 3.0, e agora a gente entendeu por que é 1.0, 2.0, 3.0, redes, hierarquias. A gente vai falar também mais sobre isso daqui para frente, mas agora a gente vai aprofundar cada vez mais e colocar um pouquinho já a mão na massa à medida do que for possível, tá bom? Nesta aula, a gente vai falar da teoria da complexidade, que ela não é especialmente falando do Management 3.0. Ela é a teoria mesmo da complexidade, mas todo Management 3.0 ele é baseado em enfoque nessa teoria. É inclusive, dos pilares, né? Uma das bases. Né? Nós vamos falar aqui, o Management 3.0 tem duas bases, uma delas é a teoria da complexidade. Tá? Nós vamos falar o VUCA, né? Uma sigla muito usada aí no mercado, o que ele significa, como é que ele se comporta e tal. O monstro do Management 3.0, que é o MARCH, né? E as 6 visões do Management 3.0, tá? Então a gente vai falar bastante sobre esses itens. Teoria da complexidade, complexity thinking, sei lá, algo assim. Como é que a gente lida com a mudança da incerteza? Como é que a gente lida com a mudança e a incerteza? Como é que a gente pode lidar com a complexidade? A teoria da complexidade ela vem nos dizer o seguinte, que quando você está em um contexto onde todas as variáveis que trazem informações, que produzem resultados, todas essas variáveis não são controladas ou sequer identificadas, o seu resultado ele é um resultado complexo. Você não tem condições de prever. Né? Se você não tem condições de prever todas as variáveis, todas as mudanças, todos os comportamentos, você não tem condições de prever exatamente o resultado com uma precisão absurda, completa, total. Não tem como. Então, você está lidando então, com uma complexidade. Nós, seres humanos, somos complexos. Você não tem como prever com exata certeza se minha mão vai para a direita, vai para a esquerda, se vai para cima, se vai para baixo. Você não tem condições de prever isso, porque eu tenho variantes aqui complexas, né? Eu posso estar pensando em fazer um movimento que você não consegue prever. Simples assim, o meu pensamento, o curso da minha vida, aonde eu vou tocar o meu dia de amanhã, o que eu vou fazer daqui a um mês. Nem eu tenho condições de prever isso, né? Então, quem dirá outros fatores externos. Um projeto, pessoas, uma equipe, uma empresa, o mercado se comporta da mesma forma. São complexos, né? Então, uma empresa, né, uma organização, ela é um sistema adaptativo complexo, né? À medida que vai chegando as variáveis, ela vai se adaptando, ela vai se moldando por uma questão até de sobrevivência mesmo, né? Mas ela é um sistema adaptativo complexo porque ela consiste em partes que são pessoas, né? Uma empresa é formada por pessoas que formam o sistema, que é a empresa, que é a organização, e que mostram um comportamento complexo enquanto continua se adaptando a um ambiente em mudança. É o que eu acabei de falar. Então as coisas estão mudando, a empresa, até por uma questão de sobrevivência, ela se adapta, ela se transforma, ela muda. Então você não tem como prever o que vai acontecer com uma empresa daqui 2 meses, daqui 6 meses, semana que vem, porque coisas podem acontecer e podem mudar, tá bom? Então, tem uma frase aí do Stephen Hawking, né, uma mente brilhante mesmo, que ele fala lá no ano 2000, eu acho que o próximo século será o século da complexidade. Para você pensar. Muita sabedoria nisso. Então, quais são as diretrizes da teoria da complexidade? Primeiro é tratar complexidade com complexidade. Não vai aí tornar a situação aí simplista demais, né? Você não vai transformar um ser humano, com a licença da palavra, em uma batata. Não é de fato, né? Uma batata não é um sistema complexo. Embora você pode olhar para ela, você não sabe qual é o tamanho, qual é o formato daquela batata. Até mesmo numa batata você vai encontrar um pouco da complexidade, né?
você vai usar a diversidade de perspectivas, e isso é muito legal. A gente já falou isso daqui em outras aulas. Você colocar no mesmo contexto, né, várias mentes com experiências, com sabedorias diferentes, você aumenta as perspectivas das situações, a fim de que aquilo ali torne-se um pouco mais consensual, ok? Nunca vai partir de uma única mente, de um único pensamento, todas as decisões, todas as soluções. Assumir a subjetividade e coevolução. Roubar e adaptar. Essa questão do roubar é você absorver, né? Você assimilar uma outra situação, um aprendizado e vai se adaptar, tá bom? Então esse é um termo muito utilizado. A questão de considerar a dependência do contexto, ou seja, você está inserido em algum lugar, em algum contexto, em algum momento, e tem que ter ali uma relação do seu projeto, do seu negócio com o lugar que está. Antecipar, explorar e adaptar. Nada mais a declarar. Encurtar os ciclos de feedback. Poxa, tudo a ver com agilidade, com Scrum, com Kanban, com Lean, né? Percebe aquela coisa do Kaizen, sabe? De você estar sempre buscando a sua melhoria através do feedback. E manter as opções em aberto. Você nunca vai fechar, cravar em pedra, escrever na madeira e nada muda mais, né? Tudo pode sofrer ainda constante mudanças, está tudo em aberto. Tá bom? Agora a gente fala do VUCA. O VUCA está diretamente ligado aí à teoria da complexidade, porque o VUCA é uma sigla, perdão, e o VUCA é uma sigla, e ele vai dizer que quando você vai se referenciar aquilo que está dentro da teoria da complexidade, ele tem que estar dentro dessa sigla VUCA, né, que é volátil, ou seja, uma hora existe, outra hora pode não existir, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, tá? As coisas mudam muito rápido. Incerto, né? Uncertainty, que é uma palavrinha no inglês, né? Então, incerto quer dizer que você não consegue prever, você não consegue dar absoluta certeza em quantidade, em qualidade de tudo que está acontecendo ali para esses tipos de elementos, tá bom? A complexidade, de fato, já é a natureza da própria complexidade, ou seja, é um conjunto de fatores e valores e variáveis que vão formar este elemento, que vão formar esse personagem. E a ambiguidade, né? Uma vez que você pode admitir ali até condições ambíguas, né? O que é para um pode não ser para outro, né? Se você fizer um exercício mental agora, põe uma janela na sua frente e coloca uma pessoa de um lado da sala e outra pessoa de outro lado. E pergunta o que você está vendo dentro, através daquela janela. Uma pessoa vai estar vendo uma árvore, porque na posição que ela está, ela enxerga através da árvore aquela verdade. Outra pessoa vai enxergar, às vezes, a rua, que é uma... As duas pessoas estão falando verdade, estão respondendo a mesma pergunta, né? O que você está vendo através da janela, e são respostas ambíguas, né? Então, existem, sim, uma condição assim infinita de elementos dentro de projetos, dentro de negócios, de equipes, que são ambíguas. O que pode ser para um não é para outro, ok? Isso é muito comum acontecer. E o VUCA, basicamente, ele retrata isto, né? Então, você vai classificar elementos, personagens de uma organização, de um projeto, de uma equipe, de pessoas que estão dentro desse VUCA. É volátil, é ambíguo, é incerto, é complexo, e está aqui um link, né, no Wikipedia aí, que vai descrever bastante direitinho o que é, porque é simples, mas ao mesmo tempo é uma teoria bastante extensa. Aqui, como você sabe, é um módulo de fundamentos, a gente comenta, fala, põe em prática, mas para aprofundar carece um pouquinho mais aí de pesquisa, tá? O VUCA, como está aí nessa imagem aí do Management 3.0, ela é bem ilustrativa, né? Você não pode controlar o sistema complexo, mas você pode guiá-los, né? Então, um bonsai é um exemplo disso, né? Essa árvorezinha aí, uma prática japonesa, que pode ser feita praticamente com qualquer tipo de árvore, né? Não é exatamente aquela japonesa, qualquer tipo de árvore você pode criar um bonsai, porque a árvore é um sistema complexo, você não sabe quantos galhos e para qual direção, quantas folhas, o quanto ela é frondosa ou não, o formato do caule, de tudo, né? Mas no bonsai você vai
guiando esse sistema para que ele fique do jeito que você pretende, né? É menorzinha, pequena, para enfeite, numa mesa, num canto. Então, o bonsai é um exemplo disso. Você guia um sistema complexo, embora você não saiba como ele vai se comportar mesmo, né? Como ele vai reagir exatamente como você quer. Você vai só guiando, tá bom? E esse é o monstro. Uma vez que a gente está falando de um sistema complexo, que a gente está falando de VUCA, nós estamos falando de algo que não se pode controlar, a gente está falando que isso é um monstro, tá? Então, o Marte aí, ele é a representação desse monstro. E o Marte, ele tem esses 6 olhinhos, 2 pernas, né? Então, é intencional, tá? Então, ele vai ter 6 visões, que são as 6 visões do Management 3.0, e nós vamos falar de cada uma delas aqui. Então, a primeira visão, energizar pessoas. A segunda visão é empoderar times. Bem legal essa daqui, inclusive. Nós vamos aí alinhar restrições. Nós vamos também falar de desenvolvimento e desenvolver competências. Nós vamos falar também de crescer a estrutura, né? E, por fim, a gente vai falar do melhorar tudo. Todas as coisas precisam ser e podem ser melhoradas. E esse monstro, essas 6 visões, elas estão assentadas em cima de 2 pilares, 2 bases, né? A primeira, que nós já falamos aqui, que é a teoria da complexidade, e a outra é a questão do gerenciamento e liderança, tá? Não é possível você ter esse trabalho formado de maneira orgânica. A gente está falando aqui de um trabalho que ele precisa, sim, de gestão e precisa, sim, de uma liderança, tá? Pode ser a mesma pessoa, como pode ser pessoas diferentes, mas é intencional, você vai produzir, você vai provocar a questão do Management 3.0. Tem algumas técnicas, tem algumas práticas, alguns joguinhos, alguns entendimentos, mas vai precisar sim de um gestor, de um agilista, de um Agile Coach, de um Agile Master, um Scrum Master que seja, ele vai precisar provocar todas essas visões aí com base na teoria da complexidade. Lembra, você não sabe o que vai acontecer daí em diante, depois que você praticar. Está baseado nisso, mas você pode conduzir, assim como um bonsai, você não sabe qual galho vai ser criado, qual resultado vai dar naquela pessoa, mas você pode conduzir com base nessas 6 visões aí do Marte, né? Essa figurinha nós vamos ver ela várias vezes aqui. Por fim, enquanto a gente está numa posição dentro de uma organização como um líder, como um agilista, como um gerente, como um coordenador, um diretor, né? Você que está aqui nos assistindo, eu não sei qual é a sua posição dentro da sua organização, mas certamente você está se preparando para uma liderança, né? Você está se preparando para fazer um trabalho pioneiro, inclusive dentro da sua empresa, ou dentro aí da sua carreira mesmo. A gente tem o dever, né? Eu gosto de colocar isso, de conduzir as pessoas que estão ao nosso arredor, né? Dentro das corporações, são pessoas complexas, para um crescimento profissional. Nós estamos falando aqui não apenas do comando e do controle, do eu mando e você obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acabou essa fase. O mercado já evoluiu, o mercado está entendendo que o profissional João tem que ajudar o outro profissional fulano no crescimento profissional dele. E isso pode dizer, inclusive, no crescimento pessoal dele, no amadurecimento dele a respeito das coisas como um todo. Às vezes aquela pessoa foi criada com base naquela gestão 1.0 ou 2.0, mas você já está transportado em uma nova realidade e você quer levar isso para eles, né? Trabalhar com essas pessoas valorizadas, motivadas, engajadas, é parte da agilidade nos negócios. A gente fala muito sobre isso daqui. Entenda que tudo que nós vamos fazer aqui é para produzir nas pessoas esse fator de engajamento. Então, eu quero concluir falando o seguinte, que o Management 3.0, nós vamos trazer muitas práticas, muitas coisas legais para poder valorizar pessoas, mas continuem do nosso trabalho como gestor do ambiente, um gestor do sistema, né? Quando a gente falar de empoderar times, vocês vão ver isso muito nítido, tá bom? Então, é um desafio diário quebrar esse pensamento antigo
para se renovar. A questão do desaprender para poder reaprender. As pessoas aprenderam de um jeito, agora elas precisam desaprender e poder reaprender de uma nova forma, tá bom? Já na próxima aula a gente vai focar bastante aí na primeira visão do Marte, tá? Nós vamos falar aí de energizar pessoas de um Chimp Frogs, tá? É legal falar isso, Chimp Frogs. E nós vamos falar do Movie Motivators, né? Já é começar a botar em prática. Na próxima aula nós já vamos ter prática já do Management 3.0, tá bom? Eu aguardo vocês e até mais.